Vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Imagina um cara super mal-humorado, preso dentro de casa, que não gosta de sair, que gosta de falar mal de todo mundo, que reclama de tudo e é super rabugento. Essa pessoa acha que sabe tudo sobre o mundo, ela comenta em todos os posts no Facebook falando mal sobre o que tá lendo, ou dando aquela opinião super concreta dele, que no nada muda essa opinião. E essa pessoa não sai de casa por nada, pede comida pela internet, pede comida no supermercado, quase não sai dali da bolha dele e acha que a visão dele tá correta sobre tudo. Agora pra gente, pra nós aqui do lado de fora, a gente sabe que o mundo tem muito mais a oferecer do que esse cara dentro naquele mundinho dele, naquela bolha dele dentro de casa, certo? Pra nós aqui fora, a gente consegue ter essa visão um pouquinho mais expandida, um pouquinho não, bastante mais extensa do que o mundo realmente é. O meu ponto aqui é explicar que esse cara, esse exemplo que eu dei no começo do vídeo, pode ser a nossa microbiota. A microbiota pode se tornar limitada, míope, difícil de mudar. É isso que acontece quando a gente não diversifica a nossa alimentação. Eu sou culpado por demonizar alimentos também, porque eu já demonizei muito alimentos, já fui muito fechado em relação a isso, principalmente a carboidratos, já fechei minha cabeça em relação a carboidratos, principalmente quando eu comecei a dieta cetogênica, e mesmo os carboidratos saudáveis, sabe? Os industrializados têm que ser demonizados mesmo, mas os carboidratos saudáveis eu fechava a cabeça e quase nunca saía da dieta cetogênica quando eu comecei. Expandir a nossa cabeça em relação a isso quer dizer mais variedade e diversificação para nossa microbiota deixar de ser míope como o cara que eu citei no começo do vídeo. Eu fiz um vídeo sobre a microbiota e foi um super sucesso. O pessoal está assistindo bastante, tem quase 50 mil visualizações lá no vídeo. Obrigado por isso. Mas exatamente aquele vídeo fala muito sobre o que a microbiota diversificada pode causar de benefícios para a gente. E quanto a microbiota reduzida e míope pode causar de problema. Inclusive para nossa perda de peso, para emagrecimento e várias outras coisas. Presta atenção nessa estatística aqui. 75% da alimentação do ser humano hoje vem de 12 espécies de plantas e 5 espécies de animais. Você não precisa ser biólogo para saber que existe mais do que 12 plantas nesse mundo e 5 animais, certo? Nos últimos 50 anos, por conta dessas super fazendas, essa super produção de soja, milho e trigo, esses grãos principalmente que a gente usa majoritariamente na nossa alimentação, a nossa variedade na alimentação vem reduzindo drasticamente. Eu digo drasticamente, eu não sei nem que advérbio eu posso utilizar aqui, mas é muito mais que drasticamente. A redução está sendo míope. A gente está ficando com a microbiota míope. Segue meu raciocínio aqui. Existem cada vez mais evidências científicas de que a diversidade na microbiota dá mais ferramentas para o seu corpo utilizar da energia de maneira correta, colocar a glicose onde ela tem que ir, a gordura para onde ela tem que ir e, consequentemente, te dá uma saúde metabólica muito mais forte, muito mais resiliente, muito mais esperta. Imagina um homem da caverna. Imagina, vamos voltar um pouquinho e dar uma viajada aqui. Imagina esse cara, esse homem da caverna que não conseguia viajar de barco, de avião, de carro, de nada, ele estava restrito à alimentação da sua região, correto? A alimentação que ele achava disponível naquela região. Pra gente é muito diferente, a gente consegue ter acesso a, se eu quiser comer uma comida australiana, uma variedade de comida da Irlanda, uma variedade de comida do Japão, daqui da China, eu consigo comprar de qualquer lugar. Então, teoricamente, a minha microbiota deveria ter muito mais variedade e muito mais diversidade de bactérias, porque eu tenho acesso a muito mais tipos de alimentos de diferentes regiões. Mas devido à Revolução Industrial e a partir da Revolução Industrial, onde os alimentos tiveram um teor de processamento muito maior, quase 100% processado, a gente foi reduzindo a variedade de alimentos por conta dessas somente 12 plantas e 5 animais, e o tipo de processamento foi cada vez mais padronizado a um tipo só. Então esses alimentos industrializados, por mais que eles venham de outras regiões, eles são uma simples bolha não variada de alimentos. Eles sempre vêm das mesmas plantas ultraprocessadas. Todos esses produtos criados dessas fazendas, as super fazendas de um tipo de grão só, de um tipo de cultivo só. E sabe o que é interessante? Dentro desse nosso mundo da cetogênica aqui, da low carb, que vocês muito provavelmente seguem outras pessoas também, anda sendo criado um dogmatismo praticamente como criar uma dieta como religião e fechando cada vez mais a nossa mente em relação à alimentação também. A gente está não bipolarizando, porque tem mais opções, mas a gente está se fechando e criando um dogmatismo em dieta. E isso
É tipo aquele cara que a gente falou no começo, sabe? Aquele cara que é super fechado e acha que tudo que ele fala tá certo. Não existe só um caminho, não só um caminho leva a Roma, as pessoas são diferentes e as nossas microbiotas precisam ter uma certa variedade, assim como a nossa cabeça precisa expandir para outros horizontes também. Se eu faço um vídeo falando sobre o consumo de carboidratos para a elevação da leptina, que eu fiz recentemente, que a gente precisa sair, dar uma variedade, fazer um ciclo da cetogênica, tem muita gente atacando também, falando, como assim, o seu canal é sobre a dieta cetogênica, você fala sobre sair da dieta cetogênica, que a cetogênica faz mal no longo termo. Eu não estou falando que ela faz mal no longo termo, mas faz mal sim, se você manter um mesmo tipo de alimentação o tempo inteiro, durante o ano inteiro. Isso não tem nada a ver com a compatibilidade ancestral do ser humano. A gente não consegue achar nenhum tipo de lógica ancestral nisso. Se alguém é a favor da dieta carnívora e uma pessoa que, sei lá, um guru da internet aí fala sobre queijo na dieta carnívora, todo mundo, mas você não pode comer queijo, que carnívoro é só carne, sal e água. Então a gente está criando dogmatismo dentro da alimentação. Isso não tem nenhum tipo de benefício para mim, para você e para ninguém nessa comunidade alternativa de alimentação, que é uma coisa tão democrática e legal, interessante. Tem gente curando diabetes por aí, mas a gente precisa abrir a nossa cabeça também. Você já conversou com uma pessoa que é tão fechada em relação ao assunto, ela é tão convencida de um certo assunto que parece que você está conversando com uma parede? Ao invés de ser criado um debate benéfico para todo mundo, você está conversando simplesmente com um muro. Isso acontece demais com as pessoas quando elas não pensam progressivamente, elas não levam em consideração a biodiversidade de um indivíduo e que uma dieta pode ser melhor para ela do que a outra, por exemplo. E a falta de experimentação também. Às vezes, muitas pessoas estão há tanto tempo em uma dieta e acham que aquela dieta, porque ela fez muito bem para a pessoa durante 6 meses, mas agora ela pode não estar fazendo, e essa falta de experimentação pode estar te deixando dando 5 passos para trás, simplesmente pela sua cabeça fechada. Tratar a dieta como religião e como dogmatismo não vai simplesmente estragar a sua microbiota e deixar a sua microbiota míope. Vai também deixar a sua visão do mundo míope. Existe um estudo da PNAS que é super interessante. Eles pegaram, não em relação à parte psicológica, mas a parte da microbiota em si. Eles compararam pessoas de um vilarejo na África e pessoas europeias, pessoas na Europa, e a alimentação na dieta deles para saber qual microbiota tinha mais diversidade. A disparidade entre as pessoas desse vilarejo na África e na Europa era, assim, ridícula, é muito pouco de falar. A diferença era, assim, surreal. Os cientistas estudaram um negócio chamado bacteroidetes, que são bactérias do nosso intestino que são relacionadas, associadas a pessoas mais magras. Quem tem mais bacteroidetes costuma ser mais magro. E quem tem outro tipo de bactérias, as Firmicutes, normalmente tem um peso acima. Normalmente essa pessoa é obesa por ter mais quantidades das Firmicutes. As pessoas do vilarejo, que consumiam mais tipos diferentes de castanhas, mais diferentes animais, diferentes plantas, elas tinham muito mais bacteroidetes, que são associadas com massa corporal magra, do que as pessoas europeias. E as pessoas da Europa com um excesso das Firmicutes, que são associadas a pessoas obesas. Obviamente, porque a alimentação na Europa é muito mais processada do que comparado ao vilarejo na África, que basicamente tudo ali era feito na hora, tudo ali é caçado, utilizado no momento, nada passa por processamento intenso, como se passa na Europa ou no mundo ocidental. Em relação ao cérebro, a gente sabe que 80% da comunicação entre cérebro e intestino vem de baixo para cima. Vem das células nervosas no intestino que mandam comunicação para o cérebro. A gente costuma pensar que, quando eu fico nervoso, eu sinto dor no estômago, fico com problemas aqui, certo? Mas muito provavelmente não é esse o raciocínio. Muito provavelmente você fica nervoso porque você tem problema aqui embaixo. A microbiota está mandando todos esses sinais, 80% desses sinais, de lá para o seu cérebro, e só 20% vem de cima para baixo. Então, muito provavelmente, os nossos problemas relacionados até nervosismo, ansiedade, por aí vai, vem por conta dessa falta de diversidade na nossa microbiota e a falta de ferramentas que a nossa microbiota tem para lidar com problemas. Desculpa esse vídeo ser um pouquinho mais agressivo, mas a falta de experimentação e a mente fechada não faz mal só para nossa mente, faz mal também para nossa microbiota. E é por isso que eu escrevi esse vídeo aqui, beleza? Até a próxima.